A paz do Senhor para todo mundo aí. Se você pudesse acessar o teu coração, arrancaria a solidão que machuca e fere o peito, curaria as feridas de um amor que não cicatrizou e todos os dias está doendo. Preencheria o vazio que incomoda e que sempre a alma chora, te fazendo não querer sonhar, lutar e vencer. Mas Deus tem livre acesso à sua vida para curar as feridas e preencher o vazio e tirar a solidão que tanto te machuca. Deus tem o código da sua vida, Ele tem a senha do teu coração. Não precisa do seu DNA pra te reconhecer na multidão. Sabe os teus pensamentos antes mesmo que pense, te segura antes de cair. E na palma da mão de Deus também está escrito o nome seu. Se levante, chegou a hora da vitória. Deus muda essa sua vida de derrotas. Se alegra, chega de decepção. É o momento de voltar a sonhar, irmão. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar o que Ele prometeu. Volte a sonhar, os sonhos irão se cumprir. Volte a sonhar, os sonhos de Deus não morreram. Deus tem o código da sua vida, Ele tem a senha do teu coração. Não precisa do seu DNA pra te reconhecer na multidão. Sabe os teus pensamentos antes mesmo que pense, te segura antes de cair. E na palma da mão de Deus também está escrito o nome seu. Se levante, chegou a hora da vitória. Deus muda essa sua vida de derrotas. Se alegra, chega de decepção. É o momento de voltar a sonhar, irmão. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar o que Ele prometeu. Amém, gente? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Para o canal Semeando para o Reino, tá? Pedindo a você que possa nos ajudar, né? Se inscrevendo aí, dando like aí, comentando, né? Comenta aí sobre o estudo, né? Essa parte de estudo. Lembrando que estamos aí fazendo, né, a gravação sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Né? Começamos com a igreja em Éfeso, fizemos também a igreja em Esmirna, né? Fizemos em Pérgamo, né? No vídeo do YouTube, você vai encontrar lá, tá? Entrando lá, canal Semeando para o Reino.
Digita Semeando para o Reino, tá lá todos os vídeos lá. E hoje a gente vai comentar sobre a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Lembrando que aqui é só uma pincelada, tá? A gente vai trazer um estudo mais completo, mais detalhado, aqui nesse local, onde a gente vai estar fazendo as lives de quarta-feira à noite. Tá? Na quarta-feira à noite, a gente vai ter um tempo a mais para a gente comentar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje vamos falar, como dissemos, sobre a igreja de Sardes. Já cumprimentou o povo? A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Saudades dos irmãos. E a gente vai entrar com a palavra com o presbítero José. Já tô com as minhas perguntas aqui, ó, para ele. Amém? Tá? Segura aqui para você ler. Lê para mim aí, capítulo 3 do Apocalipse, tá? Do verso 1 até o verso 4 só. Não precisa ler tudo, não, tá? Pode ler até o verso 3 só, tá? Do 1 ao 3 só. Você empresta o óculos para mim? Canal Semeando pro Reino, tá bom? Canal Semeando pro Reino, né? Já, logo vamos ter, quem sabe, né? Um ministério, né? Igreja Semeando pro Reino, né? A gente tá pensando nisso aí, viu, gente? Estamos pensando aí, né? Quem sabe Deus prepara, né? Um ministério, igreja Semeando pro Reino. Pode ler? Pode. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens nome do que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. É o 3 só, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém, gente? Das 7 igrejas, gente, somente Esmirna e Filadélfia, né, foram igrejas que não foram repreendidas, né, foram igrejas achadas, né, na posição que Deus queria. Mas as 5 igrejas aí sempre tem uma repreensão para elas, tá? E qual é a repreensão da igreja de Sardes? Né? Lembrando sempre que anjo da igreja é o pastor, tá? Ou seja, Jesus está repreendendo o pastor, tá bom? É bom que entenda isso, porque o pastor está lá, gente, não é somente para aparecer não, viu? O pastor não está na igreja simplesmente para ganhar presente no aniversário, não, né? O pastor não está na igreja para aparecer num púlpito bonito, numa cadeira bonita. O pastor está lá para ensinar a igreja a ir para o céu, tá? Então, essa repreensão de Jesus aqui é o anjo da igreja, ou seja, o pastor. Jesus está chamando a atenção do pastor, para o pastor chamar a atenção da igreja. Amém, gente? E a gente vai já para a primeira pergunta aí, que é sobre os 7 Espíritos de Deus, que a gente vai comentar. Pode ler. A primeira pergunta, gente, está escrita assim: quais são os 7 Espíritos de Deus? Amém, gente? Os 7 Espíritos de Deus têm uma referência lá no livro do profeta Isaías, tá? Livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 2, 7 Espíritos de Deus, tá bom? Para você entender quem são, né, esses espíritos aí, tá bom? Não é um Deus com 7 cabeças não, viu, gente? Não é um Deus com 7 cabeças, mas é um Deus que tem 7 tipos de poder nele, tá? E diz assim, olha: e repousará sobre ele, sobre Jesus. Isaías está profetizando aqui o que haveria de acontecer com Jesus quando ele viesse. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza,
espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, gente? Você pode ver que numa outra parte Isaías fala que Jesus receberia, né? Deus forte, seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? E conselheiro, tá? Ali são virtudes que Jesus receberia. É por isso que Jesus aqui, ele sabe o que ele está falando aqui. Tá bom? A igreja em Sardes lá estava vivendo só de aparência. Essa é a verdade. Então, os sete Espíritos de Deus foi esse. Pode ler de novo, irmão. No verso 2 aí. Lê o 2 aí. 11:2. Repete de novo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria, 2, de inteligência, 3, Espírito de conselho, 4, de fortaleza, 5, de conhecimento, 6. de temor. Temor do Senhor. 7. Isso. Amém, gente? 7 Espíritos, tá bom? Gente, as 7 estrelas a gente já falou. O que são as 7 estrelas? Os 7 anjos da igreja. Os 7 pastores. Cada pastor aqui, né, responsável por uma igreja. E hoje Jesus está chamando a atenção do pastor que estava dirigindo a igreja em Sardes. Tá? A gente não sabe, né, quem que era o pastor naquela cidade. A gente não sabe, os estudos não falam. A gente sabe que foi Paulo, né? Paulo, ele fundou as 7 igrejas. E ele colocou, com certeza, ele colocou um pastor em cada igreja. Tá? A igreja de Sardes, a gente não sabe quem é o pastor lá. Mas uma coisa é certa, esse pastor aqui não estava bem. Senão Deus não ia repreender. Esse pastor não estava bem, tá? Assim como muitos pastores hoje, né, estão cegos, tá? Muitos pastores hoje, gente, estão cegos, tá? Não estão enxergando nada. Eles só enxergam a riqueza material. Eles só enxergam a beleza física da igreja. Eles só enxergam, né, o carro bonito que a igreja precisa estar lá na frente, lá, para se aparecer, né? Pastor hoje está vendo só uma multidão de gente dentro da igreja. É isso que o pastor está vendo hoje. Ele quer a igreja cheia. E ele quer mostrar para as pessoas que ele, como pastor, meu Deus, está bem sucedido, porque tem uma multidão de gente que ele toma conta e é responsável. E não é isso que Jesus está vendo aqui, tá certo? Não é isso, tá? Sardes, gente, representa o tempo da reforma protestante. Tá? Foi a partir, né, de 1517 que Martinho Lutero se levantou, né, como padre ali, e a partir dali ele começou a trazer a reforma protestante que está até hoje, tá bom? Martinho Lutero descobriu lá, né, que a Bíblia não era só para os padres, a Bíblia também era para os leigos, né, para os membros, tá? Martinho Lutero, né, o reformador, o homem que trouxe reforma na igreja. Tá? Então foi a partir do tempo da igreja que estava em Sardes, 1517, tá? Até hoje, tá? Vamos para a pergunta? Espera aí. Nós, gente, somos luz do mundo e sal da terra. Agora, lê para mim, eu pus, né, Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Talvez saia fora do controle aqui, mas não tem como a gente organizar, porque é pouco tempo. A gente tem muita informação e pouco tempo para trazer, tá? Mas eu quero dizer aqui, o sal, para que serve o sal? Para temperar. Mas se tiver fora da medida, não, aí não vai prestar para nada. Então é assim que está muito crente hoje, está sem sal, está aguado, sem tempero. Ou então está salgado demais. Mas lê aí para mim. 5 do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. Amém. É isso. É isso. Vós sois o sal da terra. Jesus dizendo aqui em Mateus. Mas se o sal não tiver gosto, para nada presta, a não ser para ser pisado. Se a comida não tem o sal necessário, a comida fica sem gosto.
Assim são certos crentes hoje. Tem muito crente, irmão, que ele está pensando que ele está bem. Tem muito crente que pensa que ele já está no céu. Tem muito crente que pensa que pode até corrigir os outros, pode chamar a atenção dos outros. Mas, na verdade, ele é um crente que está sem sal. Não está prestando para nada. Está aguado. Não está prestando para nada a não ser pisado. Como ser pisado? Ser pisado, gente, é um crente que fica abandonado. É um crente ignorado. É um crente que ninguém quer ter amizade com ele. Porque ou ele é salgado demais, santo demais, ou não tem gosto. Não presta para nada. É isso que Jesus quis dizer nessa referência. Tá bom? Assim estava a igreja em Sardes. Achava que estava bem. É uma igreja rica, né? Era uma igreja fortalecida porque estava no alto. Essa igreja foi construída bem no alto do monte para ficar bem guardada, né? Mas diz a história que uma certa noite lá eles dormiram um pouco mais lá, o inimigo entrou lá e fez uma bagunça por 2 vezes. Então a Bíblia já diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não está na nossa frente para nos orientar, para nos ensinar, é em vão a nossa sabedoria. É isso que a igreja de Sardes está representando isso. Uma igreja que pensava que estava bem, mas estava morta. Jesus, aquele que é onisciente, que conhece o segredo da alma. Ele olhava para a igreja em Sardes e via que a igreja estava morta. Não estava viva, estava morta. Pode falar mais uma pergunta? Já deu tempo lá, mas vamos lá para mais uma pergunta. Por que Jesus está dizendo que vai vir como ladrão? É uma parábola. Jesus está trazendo a semelhança, né? Por que Jesus vem como ladrão no arrebatamento? Porque o ladrão não avisa a hora que ele vai vir na casa, né? Se o ladrão avisasse a hora que ele vinha roubar a casa, então o dono da casa ia tomar cuidado. Mas aqui está falando de Jesus, gente, ele vem como ladrão porque ele não avisa. Os sinais estão aí, tá bom? Os sinais da vinda de Jesus estão aí. Tudo que Mateus fala ali no capítulo 24 está acontecendo. Isso é sinal da vinda de Jesus. Mas dia e hora, nem Jesus mesmo sabe a hora que ele vem. Então é bom nós tomar cuidado, é bom você tomar cuidado. Olha, reflete como é que está a sua vida. Você está vivendo só de aparência? Tá? Está se achando na posição de ficar chamando a atenção de qualquer um? Está se achando na posição de se achar melhor que as pessoas? Mas de repente você está morto, né? Está morto. Está morto, não tem presença de Deus. O que leva uma pessoa a perder o ânimo de ir para a igreja? Falta de Deus. O que leva uma pessoa a perder o ânimo de orar? Falta de Deus. O que leva uma pessoa a perder o desejo de amar o próximo? Falta de Deus. É morte. Morte. O que leva nós a orar é vida através do Espírito Santo. O que leva nós a dar ânimo para ir para a igreja, gente, é o Espírito Santo, que traz vida dentro de nós. O Espírito Santo, ele promove alegria, ele promove paz, ele te deixa você com um semblante bonito. Mas quanto crente morto, gente? Quantas pessoas mortas, presas na matéria, acha que tem tudo e não tem nada. Assim estava a igreja em Sardes. Amém? Já deu tempo, estourou já. Falta 3 perguntas. Não, aí. Deixa quieto, porque a gente vai orar se não estoura. Ela já vai para 20 minutos, não dá tempo. Tá? É por isso, gente, que a gente vai trazer um estudo completo aqui. Quarta-feira, aqui, né? na quarta-feira. Só que quarta-feira eu vou falar, né, sobre Pérgamo. Quarta-feira, vamos trazer um estudo completo sobre a igreja em Pérgamo, a terceira igreja. Quarta-feira à noite aqui, tá bom? Na live do Face Liliane de Castro. Isso, aí a gente vai trazer mais detalhado, tá, gente? Aí eu vou ter mais ou menos meia hora, né? E meia hora dá pra gente trazer um estudo bom. Nem não perde não, tá? Não perde não, porque o que faltou aqui a gente vai completar na live. Nem a gente vai orar, porque já estourou o horário, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, agradecendo o Senhor
por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e pelo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos irmãos que olham, que seguem a gente através dos vídeos. Deus, em nome de Jesus, põe em tuas mãos, traga clareza na nossa vida, traga ânimo, saúde, disposição, paz e alegria. É o que nós pedimos, agradecendo sempre no nome de Jesus para a tua glória. Amém, gente? Tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Mas na quarta-feira a gente vai estar esmiuçando aqui sobre essas igrejas da Ásia Menor. Que Deus te abençoe. Fica na paz gloriosa do Senhor Jesus. Paz, Senhor, para todo mundo. Amém?